Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta websérie para a formação de leitura e leitores realizado pelo projeto Rainha Cambinda, Guardiã de Culturas, apoiado pelo Programa de Ação Cultural PROAC. Episódio 2: Leitura e Práticas Literárias Antirracistas, por Mafuane Oliveira. Mafuane Oliveira é arte educadora, escritora, pesquisadora e contadora de histórias. Olá, eu sou Mafone Oliveira, eu sou arte educadora, escritora, contadora de histórias. Sou uma mulher negra, retinta, com cabelos crespos. Eu estou utilizando uma faixa no cabelo de cor bege, utilizo também um colar feito de palha, um brinco dourado de argola. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Eu gosto também muito de adereços, então estou utilizando uma pulseira de madeira e outras pulseiras de metal, e é um prazer hoje participar dessa reflexão literária com vocês. Mafu, qual a importância da leitura e da literatura? A literatura literária ou literatura de textos informativos, enfim, seja qual for a leitura, tudo isso é muito importante, assim como as narrativas orais também. As histórias, né, elas importam porque nos ajudam a criar empatia por outras culturas que nós não temos contato no cotidiano, mas é uma excelente forma também de nós conseguirmos ressignificar os nossos próprios dramas pessoais. A literatura, ela também informa como está acontecendo as coisas da nossa sociedade, então ela vai desenvolvendo habilidades emocionais, habilidades cognitivas, e embora tenha muito, mas enfim, né, muitos benefícios a leitura e a literatura, nós não podemos trazer para a literatura uma carga utilitarista, né, fazer com que a leitura sempre tenha que servir para alguma coisa, ou colocar ela num lugar de hierarquia, ter leituras que são melhores ou outras que são piores, né? A literatura em si, ela é uma manifestação artística e nos traz essa sensibilidade de sentir, essa sensibilidade da empatia e da gente conseguir sempre ressignificar os nossos próprios dramas e nos colocar também nos lugares, né, de outras pessoas e de outras sociedades. Quais dicas ou orientações você daria para educadores, famílias que gostariam de incluir a leitura no seu dia a dia? Eu acredito que não tem uma receita pronta para que a gente possa formar leitores ou ter uma rotina literária. Cada um tem que organizar ali a sua rotina, entender os seus desafios, para que possa então criar essa cultura, né, leitora, seja em casa ou seja na escola. Eu gosto muito, né, de estar com educadores, e normalmente na escola isso fica muito mais explícito quando nós temos, no momento da leitura, a criação de alguns rituais. Então, tem professoras que têm um tecido que é especial para esse momento da leitura, da literatura. Tem professoras que gostam de cantar uma música, que tem um objeto, uma caixa mágica. Tudo isso pode ritualizar esse momento e demonstrar, né, para aquele que vai escutar a história, principalmente quando estamos falando do público infantil, infanto-juvenil, ou até mesmo os adultos, né, marcar como se fosse um passaporte para um outro mundo, que não é simplesmente, né, um mundo da imaginação, mas é para um mundo que é um mundo atemporal, que é esse mundo das histórias, esse mundo da literatura. Na escola isso é muito comum de acontecer, e essa prática também pode acontecer em casa. No entanto, isso não é, enfim, primordial, não é necessário que a gente tenha uma regra ou que a gente precise escolarizar os momentos que deveriam ser de prazer no nosso dia a dia em casa. Então, para as famílias, eu acho que não são dicas, né, ou receitas prontas, mas eu acho que tem duas coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, é uma prática que normalmente acontece em muitas famílias, que é, vamos ler na hora de dormir, né? Literatura, ela pode ser esse lugar, né, de acalmar, esse lugar
de ser uma válvula promissora, né, de imaginação e de ajudar na efabulação, né, dos sonhos nesse momento antes de dormir, mas a literatura, ela na verdade serve também para nos despertar. E ela não precisa ser sempre a literatura literária. Tem texto informativo, tem livro de receita. Então, não é só na hora de dormir que a gente vai fazer esse momento da leitura ou fazer o momento da leitura por conta de uma atividade escolar. A literatura, ela tem que estar, enfim, pulsante, tem que ser algo diário, no dia a dia mesmo, assim. E os livros, eles podem estar em todas as partes da casa. Pode ser que a gente tenha um cantinho, né? Uma estante, as famílias que têm essa possibilidade, onde você ali reúne os seus exemplares e tudo, né? Também gibi, jornal, né? Pode deixar ali tudo junto. Ou isso também pode estar espalhado, né? Pela casa como justamente, enfim, um bem cultural. Na minha casa, por exemplo, eu tenho livros no banheiro, tenho livro na sala, tenho livro que fica na cabeceira da cama, tem vários livros que estão também na cozinha, em todos os lugares aqui eu tenho livros espalhados e eu tenho colegas que têm filhos que também têm um pouco dessa dinâmica. E eu acho que um outro ponto importante, o último, para não me alongar muito, é que não adianta querer formar jovens leitores, né, enfim, crianças e adolescentes que sejam leitores, sem ter modelos em casa. Então é importante que os adultos também leiam e que tenham a literatura como fonte de prazer, a literatura também como fonte de pesquisa, com diferentes gêneros, diferentes formatos. E mesmo sendo, enfim, né, crianças, né, é importante que os pais estejam lendo também outras coisas que vão ampliando esse repertório cultural. Mais do que a questão ali, nesse momento, assim, do conteúdo, tem muito mais a ver justamente com essa prática e com essa experiência da escuta e da leitura compartilhada. Eu, hoje, não me recordo muito de algumas leituras que meu pai fazia para mim quando eu era pequena. Eu lembro muitas vezes da minha mãe brigar, dizendo que aquele livro não era para nossa idade, para ele parar com isso, ele lia pra gente também jornal. Mas o que eu mais guardo hoje na minha memória é justamente esse momento, né, das leituras em família, e não o enredo ou necessariamente o conteúdo, mas essa memória afetiva com o material literário, com material, enfim, gráfico. Mafu, quanto você considera importante ter nas escolas a leitura sobre histórias e memórias de mestras e mestres da cultura tradicional afro-brasileira? Ter a história de mestras e mestres das culturas tradicionais nas escolas e em casa é um ganho maravilhoso, porque essas histórias, elas mostram a potência dos bens culturais e materiais da nossa sociedade, mas sobretudo um lugar de respeito sem hierarquia de saberes. Normalmente, quando nós temos as formas populares de cultura na literatura, elas estão no lugar do folclore, elas aparecem somente em novembro, no mês da festa junina ou no mês justamente do folclore. E muitas vezes nós não temos nem a biografia e a agência, o protagonismo de quem é o produtor dessa cultura. Nós temos ali um verbete falando da manifestação cultural e nada mais é apresentado sobre a riqueza dessas culturas populares. Então, nós termos a biografia desses mestres e mestras é extremamente importante. Primeiro, porque já é uma iniciativa de prática justamente antirracista, é um enfrentamento a essa hierarquia de saberes e, sobretudo, um lugar de desfolclorizar esses saberes. Então, quanto mais nós tivermos a biografia dessas pessoas, sejam as pessoas que já faleceram, mas é muito importante que a gente produza memória e homenagem também para quem está vivo, para quem está produzindo a literatura e a cultura agora, neste exato momento. Porque quando essas culturas, esses mestres e mestras aparecem nesse lugar menor, esse lugar do folclore, é como se algo tivesse que ser resgatado. E não há o que ser resgatado, porque as comunidades afro-brasileiras, elas estão produzindo e sendo mantenedoras das suas práticas culturais o tempo inteiro. Elas olham para o passado para ressignificar o presente e construir pontes justamente para o futuro. Então,
ter essa biografia ao lado de outras fontes literárias, ao lado de outros materiais, é extremamente benéfico para o desenvolvimento psicossocial de todas as crianças, enfim, de todos os adultos e de todas as pessoas que precisam conhecer e valorizar todas essas histórias. Quais dicas você daria para que educadores, famílias e leitores no geral possam incluir em seus acervos livros que contribuem para uma formação antirracista? Como realizar essa escolha? Quais aspectos levar em consideração? Muitos são os aspectos que nós devemos levar em consideração quando vamos começar a formar um acervo, uma biblioteca que tenha, então, como premissa o comprometimento com a educação antirracista, com a literatura antirracista. A primeira coisa que nós precisamos refletir, e aí, novamente, eu não quero ficar dando dicas para ninguém, é um processo de autoconhecimento, de autorreflexão e também de investigação coletiva. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar a literatura que já está disponível no mercado. Muito temos a construir, mas muito já foi produzido e nós precisamos ter uma leitura crítica sobre tudo que já foi produzido. Que em algum momento, algumas literaturas, elas nos serviram, elas foram importantes, mas de repente hoje nós podemos ampliar os nossos repertórios com outras fontes literárias. A primeira coisa é olharmos se essa literatura ela está completamente ancorada no racismo, no estereótipo, na escravidão. E com isso eu não quero dizer que nós não devemos ler esses livros. Nós precisamos ler esses livros, precisamos fazer o enfrentamento de questões que são extremamente complexas, questões que são difíceis, questões que são dolorosas, mas essa não é a única e exclusiva fonte para começarmos a fazer uma literatura, né, uma prática de formação de leitores antirracistas. Pelo contrário, quando nós ofertamos apenas essas literaturas, nós, ao invés de ampliarmos esses repertórios culturais, nós justamente reforçamos estereótipos. Práticas que, a priori, elas deveriam ser emancipadoras, elas acabam por nos aprisionar numa mesma história e acaba por criar uma patrimonialização do racismo, por exemplo. Então, nós vamos excluir esses livros? Não, nós precisamos fazer esse enfrentamento, mas precisamos também equilibrar os tipos de literatura. Assim como nós diversificamos os tipos de gêneros literários, poesia, conto, prosa, contos de fada, contos de encantamento, contos populares, as formas populares de cultura e as culturas afro-brasileiras, as literaturas negras também precisam ser diversificadas em sua existência, enfim, em suas espécies. Então a gente tem literatura que é produzida por pessoas afro-brasileiras, temos as literaturas que são produzidas por autores que vão relatar também questões do cotidiano de vários povos e de vários países africanos, e nós então vamos equilibrando questões que são culturais e, sobretudo, garantir a subjetividade também das crianças negras, com literaturas que falem do encantamento, do brincar, das questões relacionais, das questões de crescimento. Nós temos vários livros com personagens não negros, né, com personagens asiáticos, com personagens brancos, que fala da chegada de um irmãozinho, que fala de um dente que caiu, e poucas vezes nós vemos as crianças negras ou as famílias negras nesse lugar também do cotidiano, porque nós não podemos ser lidos o tempo inteiro somente a partir das nossas dores e a partir do racismo. Nós precisamos também ampliar esse lugar da subjetividade, respeitar esse lugar da subjetividade e, sobretudo, esse lugar da criatividade. Nem tudo está relacionado ao tensionamento, né, e aos conflitos relacionados ao tom da nossa pele ou aos nossos fenótipos. Então, quanto mais nós conseguirmos diversificar, melhor será o nosso acervo e melhor também será a nossa sociedade. Muito obrigada por sua parceria, Mafu. Por último, você teria algumas indicações de leituras ou projetos para compartilhar conosco? Foi um prazer participar dessa reflexão literária com vocês. Vai ser ótimo que nós possamos continuar esse papo pelas redes sociais. Então, eu já fiz uma curadoria de livros que eu gosto muito no perfil do Instagram, que é o @chaveiroeiro. Lá eu tenho as minhas pílulas antirracistas, que foram algumas indicações que eu fiz no ano de 2020, no ano de 2021.
Eu também gosto muito de refletir, de compartilhar algumas percepções, trechos de coisas que eu leio no @mafuane. Vai ser um prazer encontrar com vocês lá e seguir então com essa troca. Tenho também alguns vídeos disponíveis no YouTube com histórias que eu gosto bastante. Está justamente no meu canal, que é o @chaveiroeiro. E em breve nós estaremos juntos e juntas. Até a próxima!